especialista em facas, chutes giratórios, armamento pesado, Sabe usar essa coisa? Tem um gatilho, não tem? bioterrorismo, e em correr atrás de mulher. Bem elegante. E além disso, o único homem na face da terra que fica bem com esse cabelo. Não é você não, ô oferecido. Sim, é ele, Pelanza do Rei Leon S. fucking Kennedy. Não é nem pelo fato do Leon já começar essa história infectado e com dengue, até porque isso já aconteceu antes, e nem por ele morrer em um dos finais de Resident Evil 9. Mas a trajetória desse herói e desse personagem faz muito mais sentido e traz muito mais significado se ela pudesse ter uma merecida despedida agora. Eu sou Vitor Biondi, psicólogo, e hoje eu vou fazer uma leitura clínica sobre os padrões comportamentais de um personagem que não existe, mas que carrega todo um significado e humanidade onde ele sim existe, na psique dos seus autores. Já deixa um like e se inscreve aí no meu pequeno canalzinho que tá começando, por favor, para que eu possa continuar trazendo essas leituras comportamentais, armamentais, bioterroristais, carnavais aqui pra vocês. Antes de tudo eu preciso falar que eu não tava torcendo pro Leon morrer agora em Resident Evil 9, e nem pra Ada chegar só pra cuspir na cara dele chamando ele de gado e sair fora com um ganchinho. Mas a escolha do Leon como protagonista no 9º jogo da franquia, e a participação e a jornada da Ada até lá, mesmo que muitas vezes implícita, são baseados em padrões comportamentais que a gente reproduz na nossa vida. E é uma leitura comportamental muito legal de se fazer, principalmente quando se fala sobre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Por mais que a relação do Leon e da Ada nunca tenha sido de fato muito aprofundada na série e sempre aparecendo como plano de fundo para aquela narrativa, ele sempre agindo como nice guy, preocupado, solícito, sempre em prol dos objetivos dos mais fracos, sempre como o herói imaculado. A sensação de quando a Ada aparecia era de que a missão e a jornada se tornavam um plano de fundo, pelo menos naquele momento, na perspectiva do jogador. E essa era de fato a sensação que o jogo quer passar pra gente, pelo menos nesses momentos de interação entre os dois. Come on. We got work to do. Yes, ma'am. A Ada meio que sempre aparecendo como um fantasma, sempre mais em prol dos próprios objetivos e sempre se reservando o direito de escolha de quando se tornar disponível e quando simplesmente sumir na neblina. Pois é, se de alguma forma essa relação parece familiar pra você ou se te lembra alguém, é porque sim, a gente possui uma facilidade enorme de se colocar nesse tipo de posição nas nossas relações, principalmente quando se fala no âmbito amoroso. É por isso que eu acho também que tanta gente shippa tanto esses dois, porque esse tipo de narrativa, esse tipo de construção gera muita conexão pro espectador. Quando nós vamos continuar o que paramos naquela noite? Qualquer hora, menos agora. Você está bravo comigo, não é mesmo? Combina com você. Só um conselho. Cobra nada pro Betinho. E estar nessa posição não é só necessariamente uma questão de dependência emocional. Quer dizer, às vezes é, mas não necessariamente no caso do Leon, se a gente considerar os fatores explícitos e não implícitos só na relação dos dois que é mostrada pra gente. Ah, mas você não pode nem ter uma pessoa bonita salvando a sua vida e ganhar um beijinho que você já começa a imaginar o nome dos filhos e a cor da cortina da casa dos sonhos. E só pra colocar a cerejinha no bolo, essa mulher tinha que aparecer bem no dia que esse moleque brigou com a namorada. Tudo muito certo pra dar errado, cê é louco. You're a cop, right? Yeah, first day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Quando Leon passou pelo desastre de Raccoon City, ele era só um novato da polícia que não fazia ideia que a jornada do herói pela qual ele ia passar envolvia tanto sacrifício. O momento em que a Ada chega na vida do Leon é um momento perfeito para criar as condições de fragilidade emocional. E o desequilíbrio emocional é justamente o que a nossa mente precisa para criar narrativas distorcidas e armadilhas afetivas na nossa psique. A gente tropeça justamente naquilo que a gente finge não sentir. E o Leon finge que ele é exatamente isso, um soldado inabalável, canastrão, piadista, mas por dentro ele ainda carrega os traumas daquele moleque de nariz sujo que passou por Raccoon City. Não, o Leon não é nada frágil, principalmente se a gente considerar as condições e a forma pelas quais ele passou por elas, as adversidades todas, mas
ele sim apresenta padrões de fragilidade emocional. Depois do Leon ter encontrado a falência total do próprio sistema que ele escolheu acreditar e que deveria proteger as pessoas. Depois também dele ter que matar os próprios veteranos, pessoas que deveriam estar do lado dele, ajudando e guiando ele. Depois de ter matado várias pessoas que poderiam ter sido colegas dele e pessoas que ele poderia ter tido a chance de proteger. Depois de ter sido completamente usado mais de uma vez pela Ada para que ela conseguisse o que ela queria e ainda não ter conseguido salvar ela depois. Não é de se admirar que o Leon seja um cara fragilizado emocionalmente, mesmo com muito esforço para aparentar o contrário. Se desse pra esquecer aquela noite, a dor, por um segundo que fosse, dessa vez, pode ser diferente. 4 anos depois dos eventos de Raccoon City, o governo dos Estados Unidos recruta Leon à força, chantageando ele com a segurança de Cherry, nos eventos de Resident Evil Dark Side Chronicles. Lá, ele presencia o próprio veterano Jack Krauser, sendo corrompido e usado como uma ferramenta descartável do sistema. O Leon percebe que está preso a uma guerra invisível e que nunca termina, e começa a internalizar que talvez salvar o mundo não signifique vencer, mas só talvez adiar a próxima tragédia, sem nem mesmo conseguir ajudar a Manuela, a garota que era o objetivo principal da missão, que após os eventos do jogo fica sob custódia total do governo. Ainda antes de Resident Evil 4, em Resident Evil Vendetta, o Leon perde todo um esquadrão que foi infectado e morto, e assim, ele se culpando, ele vira um pinguço cachaceiro amargurado, internalizando que a próxima luta só adia o inevitável. Eu luto. E luto, e luto, e em vez de chegar no fim dessa droga, as coisas só pioram. É assim que a minha vida tem que ser. Eu acho que a principal diferença dos novos jogos para os jogos da franquia clássica, lógico, né, sem considerar aquela pataquada do Resident Evil 3, é a mudança de personalidade do Leon do jogo de 2005 comparado ao remake. Enquanto no jogo clássico o Leon abraça de vez a galhofa, o Leon do jogo de 2023 tá com uma olheira de um nerd que sabe programar com uma mão só e tem muito menos momentos de frases impactantes de Hollywood. E muito mais momentos realistas em que ele fala e afirma coisas pra ele mesmo, como quando ele fala com a Ashley nesse momento aqui, por exemplo. Tudo bem ter medo, viu? Mas não dá pra fugir. Você tem que seguir em frente. A gente vai superar. Juntos. Eu não sei se eu consigo. Consegue. E mesmo quando o Leon aparenta irreverência em momentos que deveriam ser sérios, a forma como o bom humor dele é representado ali tá agindo como uma forma de mecanismo de defesa. Na verdade, eu tenho uma pergunta. Quando foi a última vez que você escovou os dentes? Na verdade, o humor é um dos mecanismos de defesas mais refinados e estruturados do cérebro. O psiquiatra americano George Vaillant descreve o humor como um mecanismo de defesa que permite que as pessoas confrontem dificuldades, traumas ou ansiedades de uma forma a tornar suportável, lidando com a realidade sem precisar fugir dela completamente. Quando a gente atua dessa forma e a gente ri de problemas ou faz piada em circunstâncias que não deveriam ser engraçadas, nosso cérebro altera quimicamente o nosso estado emocional, o que ajuda a anestesiar o sistema de defesa biológico do estresse na liberação do cortisol do organismo. O Leon já é um soldado cansado muito antes dos eventos de Resident Evil Hacking, onde parece que ele inclusive está mais engraçadinho do que nunca. E se a gente olhar para o exato final de Resident Evil Hacking, o storytelling do jogo, com a ajuda da comunidade de fãs muito curiosos, tá querendo dizer alguma coisa que traz muito significado para esse final. Quer dizer, pode ser uma coisa que traz muito significado, eu gostaria de ler as coisas dessa forma, também pode ser só uma pista do que tá por vir na DLC, mas a gente já viu que bem no finalzinho do jogo, quando o Leon tá se despedindo da Grace, a comunidade descolou com a ajuda de um mod de câmera, que dá pra ver o Leon colocando uma aliança na mão esquerda. Eu tenho certeza que esse detalhezinho não foi colocado à toa lá. E também nas artes conceituais do jogo, a gente consegue ver essa mesma aliança na mão esquerda do Leon. Mas beleza, qual a relevância disso? O que a Capcom tá querendo falar pra gente? Eu vi uma galera referência de Resident Evil aqui na internet, teorizando sobre quando e como a Capcom vai contar a história de quem que o Leon tá casado. E, sinceramente, eu acho que eles vão até contar, mas eu gostaria muito de acreditar que não. E eu acho que não contar
E não dizer isso pra gente traz muito mais significado para a relação que o Leon construiu com a Ada e para a jornada dele. Traz muito mais peso e muito mais coração para a história do Leon. Na verdade também, eu não acredito que a Capcom teria a coragem de encerrar a jornada do Leon ou de dar um fim digno para esse personagem. Eu realmente não acredito, infelizmente. Ele é um personagem rentável demais para a franquia e decisões corajosas como encerrar a trajetória dos personagens, seja para dar um fim digno para eles ou para acrescentar peso na narrativa, infelizmente ainda não parece ser o perfil de Resident Evil. Eles mataram o Ethan, né? Beleza, mas sei lá, pelo amor de Deus. Por mais que eu goste muito dos jogos dele e Resident Evil 7 esteja no meu top 3 Resident Evil da vida, é difícil contestar o fato de que o resto da comunidade não gosta, não tá nem aí pra esse personagem. Mas voltando aqui pro Leon Casadão, que eu já me desviei do assunto. É difícil trazer esse tipo de percepção de forma consciente e racional pro nosso entendimento. Mas toda a trajetória do Leon, todas as vezes que esse moleque ficou olhando pra cima e vendo a Ada indo embora com cara de tonto, cada vez que ele tomou uma arma na cara e foi enganado por ela. Cada um desses momentos que constrói essa relação dos dois faz muito mais sentido e é um final com muito mais significado, profundidade e mais feliz do que se a gente simplesmente tivesse uma resposta definitiva sobre qual o nome que tá lá gravado nessa aliança dele. Eu coloquei na minha cabeça que isso aqui é fake, tá? Pelo amor de Deus, print de diretor respondendo gente aleatória no Instagram sobre quem é que o Leon tá casado. Ah, faça, meu. Mas desejar respostas que concretizem as nossas idealizações é um comportamento inato do ser humano. A relação entre o Leon e a Ada só funciona na forma como ela é construída pra gente nos jogos, justamente porque ela nunca se consuma. E esse é o grande segredo narrativo de como a relação desses dois é construída e por que ela é tão legal. No livro O Banquete, de Platão, o livro toma como objetivo explicar e dissertar sobre a visão da filosofia em relação a uma simples pergunta, muito fácil. Só o que é o amor? Não somente como um sentimento romântico, mas como uma força de ascensão do espírito humano. O conceito central de amor para Platão é que quando ele surge, ele atua como falta. Portanto, o amor é o desejo por algo que a gente ainda não tem. A gente ama e deseja aquilo que é belo, porque a gente idealiza que aquilo nos falta na nossa plenitude. Essa leitura filosófica sobre um conceito que é amplamente discutido e nunca teve uma resposta definitiva, pode ser um pouco reducionista se a gente considerar ela literalmente. Mas se a gente olhar para essa situação, essa circunstância, a gente não ter a resposta de quem é que o Leon tá casado, faz muito mais sentido. E é muito mais bonito de enxergar as coisas dessa forma. Essa forma de enxergar o amor ou desejo, a motivação, como quer que você queira chamar. Tudo isso é amar! Faz muito sentido quando a gente pensa no nosso sistema de recompensa e como ele atua dentro das nossas relações. O filósofo Schopenhauer descreve no Detonado 100% da Vida a teoria do pêndulo. Você sofre por desejar aquilo que não tem, e essa dor atua como movimentador e inércia do pêndulo do seu comportamento. Quando você passa a ter aquilo, o pêndulo se desloca e a gente passa a não sentir mais o desejo. Como se a motivação humana oscilasse entre o desejo e o tédio, ou, se você preferir, a ânsia de ter e o tédio de possuir. O cara há séculos atrás descreveu sem nenhum conhecimento de neurociência exatamente como o sistema dopaminérgico atua. Esses dois conceitos exemplificam muito bem a forma como as pessoas vêm cada vez mais tratando as suas jornadas afetivas nos dias de hoje. Não deve ser difícil para você pensar num amigo seu que se relaciona com uma pessoa dizendo que não tem nenhuma expectativa, mas já tá contando pra mãe que tem almoço no domingo para ele apresentar a pessoa. Não deve ser difícil para você também lembrar daquela pessoa que se humilha e corre atrás de uma pessoa que todo mundo já falou pra ela que não vale a pena e que não dá valor pra ela. Não deve ser difícil pra você também lembrar daquela pessoa que te colocou na geladeira e de cada vez que você se humilhou por migalhas de atenção dela. E não tem problema nenhum você admitir isso, porque todo mundo já passou por isso em certa proporção. Leon, you're so cool. And with your sperm we're gonna rule. Leon, understand. Na análise do comportamento, a gente entende o tipo de esquema de reforçamento que aumenta muitas vezes a probabilidade de ocorrência de um comportamento, o conceitozinho demoníaco de reforço intermitente. Deixa eu falar isso de uma forma mais simples, que eu sei que ficou difícil, tá? O que significa ser reforçado de forma intermitente? Vamos supor que um rato que aciona uma alavanca e ganha uma migalha de queijo absolutamente todas as vezes que ele aciona essa alavanca,
vai apertar a alavanca muitas vezes menos do que um rato, que aciona o mecanismo, mas só recebe as migalhas de queijo de forma randômica e espaçada entre as vezes que ele aciona o mecanismo. Ele recebe de vez em quando ele aperta. Então, basicamente, o comportamento que mais vai acontecer é aquele que não é reforçado todas as vezes. E sim, assim como o rato que fica apertando a alavanca milhares de vezes até receber o reforço, a tendência humana é que a gente fique emitindo, reproduzindo e variando comportamentos de forma insistente e repetitiva até que a gente receba o reforço social por aquilo que a gente está fazendo. Quanto mais randomicamente você é reforçado com as suas tentativas de busca por reforço social e afetivo, maior é a probabilidade de que você continue emitindo esses mesmos comportamentos para executar essa mesma busca e ainda por cima variando o seu comportamento. E é óbvio que eu tô exagerando aqui, falando de Leon e Ada, até porque esse moleque nem é tão gado assim quanto todo mundo gosta de zoar ele, e a relação dos dois nem é tão aprofundada minuciosamente dentro da série. Mas esse assunto é muito legal de se discutir e é muito rico para se aprofundar no que diz respeito a como a gente é reforçado dentro das nossas relações humanas. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição do meu querido professor e gamer amante de Bloodborne, professor Pedro Calabres, que fala muito bem sobre esse assunto. É sério, esse vídeo dele é muito legal. Vai lá assistir, que você não vai se arrepender, esse conteúdo dele é excelente. Mas no que diz respeito ao fim da jornada do Leon, assim como a relação dele com a Ada, que nem é tão elaborada assim nos jogos, sim, a gente torce de alguma forma para que eles fiquem juntos, mas pode ter certeza que se a relação deles se estabelecesse, as cenas de construção da relação dos dois não teriam o mesmo sentido e nem iniciariam as mesmas emoções no jogador. Até porque ninguém quer ver eles brigando por causa de louça suja e toalha em cima da cama. Relax. How about you do crack yourself? Shut up. Leon? I will not shut up. Ha! You're getting better. Ciao. E é exatamente isso que esses conceitos filosóficos explicam pra gente. Não só falando sobre Leon e Ada, mas também sobre a forma como a gente encara o fim das histórias de alguns personagens importantes pra gente. Deixar perguntas sem respostas, muitas vezes, é o que se pode fazer melhor pro enriquecimento de uma conclusão de uma história. E fazer essa leitura olhando pra esse moleque ficando chateadinho porque ela não promete pra ele que ela mudou é muito humano. E comparar isso com padrões da vida real pode dizer muita coisa pra você também, se você já passou por isso com alguém. Você mudou, Ada? Ou tá tentando me usar de novo? O que você acha? Chegamos. Não pensa demais, bonitão. Até mais. É sempre assim. Mesmo que esteja sendo dito pra gente na tela que ele tá disposto a fazer de tudo pra ela, até porque esse moleque salva até o clone dessa mulher, né? A gente pode afirmar que talvez o Leon não goste de verdade da Ada. Pelo menos na narrativa que é construída nos jogos, não. Talvez ele só ame as expectativas e as fantasias que ele tem sobre ela. Talvez ele ame o que ele idealiza e fantasia sobre como seria a vida dele com ela. Assim como você também não ama aquela 5070 Ti, aquele monitor gamer 300 Hz, aquela jaqueta maneiríssima que tá na sua wishlist há 13 meses, e nem aquela menina que te zoou quando você era mais novo, só porque ela não sabia o quanto que você poderia ser bom pra ela. No se puedo evitar. Vamos, despierta. Si de verdad eres Ada, sé que puedes salir de esta. Los dos pueden. Solo estaba descansando la vista. No se puede dormir en el trabajo. E é por isso que eu acho que o Leon merecia esse final nebuloso sem todas as respostas dadas pra gente. Eu acho que foi um puta bait da Capcom lançar esse jogo com o nome de Wrecking
principalmente sabendo o que isso significa. Requiem é uma palavra que vem do latim, que significa repouso e descanso. Foi uma palavra antes utilizada pela Igreja Católica para se referir ao descanso final dos mortos. O Requiem é uma missa ou composição musical fúnebre em memória dos mortos. Então, tudo estava dando a entender que o Leon ia de taco de golfe. A Capcom vendeu a morte de alguém. O fim de uma história, o fim de uma narrativa, que até então não aconteceu. Pelo menos aconteceu só no final alternativo, que até então não está sendo considerado o canônico. E é o que eu falei antes, eu realmente não acredito que eles vão ter coragem de encerrar a trajetória desse personagem do jeito que ele merece, nem dando um final corajoso ou um descanso merecido para ele. Como eu, particularmente, gostaria que fosse, sem absolutamente todas as respostas sendo dadas. Mas isso é só a minha opinião e como eu gostaria que fossem os rumos que a franquia tomasse. Mas mesmo assim, a Grace tá aí, ela foi uma excelente personagem que foi introduzida. Ela tem muita profundidade e é uma personagem muito realista, principalmente porque ela foge muito desses padrões de personagens super-humanos de Resident Evil. Eu, sinceramente, espero que a saga esteja tomando esses rumos mais realistas, pelo menos no que diz respeito ao comportamento humano. Eu de verdade não quero ver a Grace no Resident Evil 17 lutando contra robô gigante e dando soco em pedra. Bom, e é isso. Por enquanto a gente só tem rumores da DLC e a gente tem fortes rumores de que a Ada vai aparecer e provavelmente a Capcom vai querer responder essas perguntas que os fãs estão pedindo na conclusão do jogo. Eu gostaria que não fosse assim, mas infelizmente eu acho que vão tirar toda a beleza filosófica do final dessa história. Bom, o autoconhecimento é liberdade e talvez o maior boss final de Resident Evil não seja um bichão orelhudo com tentáculo, mas talvez o maior chefão final de Resident Evil pro Leon esteja no espelho. Ai, caralho, pega! E você, tá apertando a alavanca do reforço intermitente aí, no que diz respeito a ser reforçado emocionalmente por alguém, ou você já tá se direcionando pro seu autoconhecimento e a sua liberdade? Então é isso, obrigado por ter assistido, ajuda aí o meu canalzinho, se inscreve por favor e deixa o like, não custa nada pra você, beleza? Não existe mudança sem desconforto, faça terapia. Falou!